Gente, nós estamos há 3 semanas ou há 2 semanas da Páscoa, certo? E a Páscoa, dentro do calendário cristão, é um feriado que nos lembra do quê? Morte e ressurreição de Jesus. Então, nos próximos 3 domingos, a gente vai conversar sobre Jesus, sobre os momentos que antecederam a sua crucificação, a sua ressurreição. A gente vai conversar sobre quais são os sentimentos que tomaram conta do coração daqueles caras, daquelas mulheres que seguiram Jesus e depois viram o seu mestre crucificado. E a gente vai fazer isso porque eu tenho que admitir, seguir Jesus é um negócio absurdo. Você crê que o que um homem fez há 2000 anos atrás, morrendo numa cruz, tem relevância para você hoje? Isso demanda muita fé, muita confiança, muita convicção. Ter fé no que ele fez há 2000 anos atrás e fazer você se levantar no domingo de manhã para vir aqui, estar sentado me ouvindo falar sobre Jesus todas as semanas do ano, demanda muita convicção. Jesus de Nazaré é uma figura altamente controversa, se vocês não perceberam. É cheio de absurdos a história dele. Por exemplo, ele é um indivíduo que nasceu de uma virgem, uma mulher que nunca tinha tido relações sexuais com um homem, numa época que não havia inseminação artificial, certo? Se deixe bem claro isso. Disse que Jesus foi criado por uma família em Nazaré, uma família humilde. O seu pai era um carpinteiro, e que aos 30 anos de idade, sem mais, sem menos, sem razão nenhuma, ele começa a falar na Palestina e se transforma num grande sábio, num grande preletor, num grande palestrante que é ouvido por multidões, numa época que não tem Instagram, que não tem Facebook, que não tem YouTube, não tem nada. Se fosse hoje, o canal dele no YouTube seria visualizado por milhões, né? Ia arrebentar, cara. Imagina todo dia no Stories de Jesus. Não, fala pra mim, deixa eu dizer um negócio pra você, meu. Se Jesus estivesse hoje pessoalmente aqui, você todo dia, eu tenho certeza, você todo dia ia olhar no Stories dele e você ia ficar doido para ele postar um negócio novo. A pergunta é, por que a gente não fica doido todo dia para olhar o Stories dele aqui? Por que a gente não fica doido todo dia para olhar um pouco do que ele tem nos dito e nos ensinado através da sua palavra? Tá? Diz que Jesus, por onde ele passava, ele tocava a multidão. Olha, ele curava cegos, ele curava coxos, ele expulsava espíritos imundos de pessoas, mandava paralíticos se levantar, tocava em leprosos e eles ficavam instantaneamente curados. Você já perceberam o quanto de gente doente tem no nosso mundo hoje? Você já percebeu o quanto que você vai num hospital, você vai numa UPA, você vai num pronto-socorro, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas tem dentro das casas? Durante essa semana eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que estavam doentes, tive a oportunidade de orar com algumas delas. As pessoas ao nosso redor estão carentes, estão necessitadas dessa vida de Jesus, desse cara controverso, desse cara que é absurdo para alguns. Tem uma ocasião que Marcos relata para a gente que Jesus chegou na casa de uma menina que estava morta, já estava acontecendo um velório. E ele pergunta, gente, por que vocês estão chorando? Absurdo. Como assim? Nós estamos chorando porque a menina morreu. E diz que ele sobe até o quarto dessa menina e com uma doçura, nunca vista antes num líder religioso, ele pega na mão dela e diz assim, meu amor, está na hora de você levantar. E a menina volta à vida. E ela é entregue de novo aos seus pais que estavam chorando, que estavam em luto pela sua menina. Mas a coisa mais absurda está por vir, gente. A história de Jesus de Nazaré, apesar dele ser tido como um cara altamente piedoso, um cara íntegro, um cara bondoso, que curava as pessoas, que distribuía pão, comida para quem estava com fome, diz que ele foi preso injustamente, foi julgado à base de falsas testemunhas, ele foi torturado, e ele foi morto numa cruz como um dos piores bandidos da história. Isso é injusto. Quer ver uma coisa mais absurda ainda? Dizem que no 3º dia depois da sua morte, ele ressuscitou.
mais de 500 dos seus seguidores disseram ter visto ele face a face. Não é que alguém escutou dizer que Jesus ressuscitou. Mais de 500 pessoas, na Bíblia tem esse relato das 500 pessoas que disseram assim, ó, eu o vi, eu estive com ele. Pessoas morrem por coisas que elas acreditam ser verdade, mas ninguém morre por uma mentira que ela mesma criou. A menos que a pessoa seja doida. Mas ninguém morre por uma mentira que ele sabe que é mentira e que ele está inventando. E ao longo da história, tanta gente se negou a negar esse fato da ressurreição de Jesus, porque disseram, eu o vi face a face, eu estive com ele, eu conversei com ele, a gente jantou junto depois da ressurreição dele. Gente, esse grupo do primeiro século, que tem os relatos dos evangelhos na nossa mão, Lucas, Marcos, João, presta atenção, esse pessoal, se eles quisessem inventar uma história para ser tida como verdadeira, eles jamais colocariam esses absurdos nas histórias. É ou não é? Por exemplo, você quando era criança, e você aprontava um negócio, e você falava assim, cara, lascou, bicho. Meu pai e minha mãe, quando eles chegarem em casa, eles vão tomar uma surra. O bicho vai pegar aqui em casa. E aí o que você bolava com seu primo, com seu irmão, com quem você tivesse? Nós temos que inventar uma história. Nós temos que contar uma história que faça sentido, não é não? Eu já contei essa história aqui uma vez. A minha mãe saía de casa para trabalhar, deixava eu e meu irmão e falava assim, ó, não quero que vocês joguem bola dentro de casa. Pô, claro, tá certo, bola você joga fora de casa. Mas na nossa casa tinha uma sala, assim, com um corredor enorme, cara, era ótimo, dava para fazer o gol ali, né? E em Curitiba, onde a gente morava, era muito frio, então, pô, jogar bola dentro de casa era maravilhoso. E era aquelas bolas de capotão, pequenininha assim, ó. E daquela noite eu lembro, a minha mãe saiu e falou, olha, ela saiu no final da tarde e falou, ó, não joga bola dentro de casa. Eu falei, beleza mãe, tranquilo. E aí ela saiu de casa, e o que a gente fez? Afastou os sofás e tudo, e vamos jogar bola dentro de casa. E num desses chutes o meu irmão chutou, e eu era o goleiro, a bola passou e quebrou a janela. A janela era a rede, gente, olha aqui. Isso não é um absurdo? Você não acredita numa história dessa? Claro que você acredita, você sabe que a gente é capaz de fazer isso. Quebrou a janela. E a janela nossa, ela ficava, pro lado de fora da janela ficava o teto da garagem do carro. Aí a gente olhou assim e falou, e agora? Como é que a gente vai explicar isso? Nós temos que inventar uma história. Nós pensamos, chegamos a uma conclusão. Descemos até a rua de terra que tinha a uns 500 metros de casa. Pegamos uma pedra mais ou menos desse tamanho. E levamos para dentro de casa. Quando a minha mãe chegou e ela viu a janela quebrada, ela disse assim, o que aconteceu aqui? E a gente falou assim, mãe, você não sabe. Mãe, você não sabe. A gente estava aqui na sala assistindo televisão e de repente a gente escutou um estouro. Plá! E a gente assustou e a gente viu a janela quebrada, mãe. E a gente correu na rua e a gente viu 2 meninos saindo correndo lá para baixo. Eles tacaram essa pedra aqui na janela, mãe. Acho que até hoje a minha mãe acredita nessa história. Olha que história bem contada. Fala aí, vocês não imaginavam que a gente podia fazer isso? Por que os discípulos de Jesus, se eles estivessem mentindo com relação aos fatos que eles vivenciaram, por que eles iriam inventar uma história com tantos absurdos que nem esses que eu falei aqui para você? A menos que fosse verdade. A menos que esse homem chamado Jesus de Nazaré realmente causou um impacto na sua época, no primeiro século, e a menos que esse Jesus fosse de fato quem ele disse ser. Por isso que você vai precisar pensar muito, você vai precisar refletir muito, porque de um lado na nossa sociedade você tem aquele que é cético e que olha para essa história e diz o quê? Isso é loucura, vocês cristãos, dizerem que Jesus é o Deus do universo, é o Deus criador, é o Filho de Deus. Que loucura é essa, vocês acharem que Ele veio ao mundo, que Deus desceu até os homens, que o seu Filho desceu e morreu por nós? Essa mensagem é absurda. De um lado você tem os céticos que não conseguem entender isso cientificamente, e não dá.
Não dá, tem coisas que você não vai explicar. Mistérios, eles são para ser reverenciados. Muitas vezes a gente vai até um ponto, mas de um ponto para lá a gente não consegue, porque isso tem a ver com uma coisa assim muito maior do que a gente pode imaginar. Então, quando as pessoas escutam essa história de Jesus, elas falam, opa, peraí, aqui não, meu. Que Jesus alimentou os pobres, que Jesus curou doentes, que Jesus foi um cara de sábias palavras, ok, tranquilo, aí nós acreditamos. Mas esse negócio de que ele andou sobre as águas, esse negócio de que ele apareceu no monte para Pedro, Tiago e João com Moisés e Elias, esse negócio de que ele mandou a tempestade parar, esse negócio de que ele morreu pelos nossos pecados, esse negócio de que ele é Deus, Filho de Deus encarnado, e que ele ressuscitou no terceiro dia, aí você foi longe demais. Então, se é para falar de coisas absurdas, hoje eu quero trazer para vocês uma história que é um absurdo do ponto de vista da nossa sociedade. Eu sei que para a gente é difícil entender essa questão de como é estar sob o governo de um rei, porque a gente vive no século 21, onde não existem mais reis, então a gente não consegue imaginar o absurdo que é essa cena que a gente vai ler hoje aqui. Mas eu queria que você voltasse comigo 2000 anos atrás e que você adentrasse comigo na cultura do Império Romano. No Império Romano, o imperador e os seus generais, quando eles saíam para as batalhas, eles geralmente faziam um cortejo na cidade para dizer, estamos indo para a guerra. E quando eles venciam a guerra, eles voltavam, e quando eles voltavam, havia música, havia festa, havia aquela admiração, aquela veneração pelo imperador, junto com os seus generais que estão voltando da guerra, e eles faziam um desfile pela cidade. Assim como quando a seleção brasileira é campeã, quando o Atlético e o Cruzeiro ganham os seus títulos aí, e sobe em cima do carro do bombeiro, e sai aquela galera, é esse mesmo conceito. O imperador romano mostra o seu poder, gente tocando música, e quando eles ganhavam uma guerra sobre uma nação, essa parada ela tinha que acontecer mesmo, porque daí eles voltavam, e como uma forma de intimidação para que todo mundo percebesse a grande soberania do Império Romano, é que eles adentravam a cidade e desfilavam com seus cavalos, com seus exércitos. Se fosse hoje, colocariam seus aparatos militares, seus tanques, as suas armas, seus caminhões. E aí, uma semana antes, nós estamos a 2 semanas da Páscoa, mas uma semana antes você pega Jesus de Nazaré, entrando na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, acompanhado por um bando de homens e mulheres que são iletrados, que são, na sua maioria, analfabetos, gente simples, gente das mais variadas idades, e eles saudam Jesus com folhas de palmeiras, conhecido por alguns como Domingo de Ramos. Você quer que eu acredite, de fato, que esse cara que está entrando montado no jumento, seguido por um bando de gente que não tem importância nenhuma para a sociedade, que esse cara é rei de alguma coisa? Você quer que eu acredite que Jesus de Nazaré, de fato, é rei de alguma nação, que ele tem poder sobre nós, com esse cortejo, com essa cena? Essa cena parece, aos olhos dos céticos e da nossa mentalidade contemporânea, um trem absurdo demais. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês nessa manhã, para a gente não se perder na nossa caminhada. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele está indo para a cruz, tá? Quando ele entra em Jerusalém, esse momento marca o fim de uma jornada que ele iniciou no capítulo 9 de Lucas. Quando você vai lendo o Evangelho de Lucas, os primeiros capítulos, 1, 2, 3, 4, até o capítulo 9 de Lucas, Jesus está curando, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está tocando as pessoas. Mas no capítulo 9, versículo 51, Jesus toma uma decisão de rumar, sabe para onde? Jerusalém. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E na medida que ele caminha para Jerusalém, acontecem algumas discussões entre os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos, eles estão vendo Jesus fazendo o trabalho dele. De repente, Jesus fala, agora nós temos que ir para Jerusalém, vamos embora.
eles falam, opa, chegou a hora, bicho. Chegou a hora de la revolução. Nós outros vamos lá, que nem o Clássico abriu o culto hoje, falando em espanhol aqui. Agora Jesus vai tomar o poder. Porque chegou a hora, o Império Romano está com seus dias contados. Imagina, nós temos um cara que faz a tempestade acalmar, nós temos um cara que cura a gente. Você acha que ele não vai chegar lá em Roma e vai só fazer e todo mundo vai cair? Ele vai chegar lá, vai passar o paletó dele assim, ó, e todo mundo vai pro chão. Olha o que esses caras estão pensando. E a gente sabe disso, sabe por quê? Porque ao longo desse caminho para Jerusalém, sabe qual que é a conversa desses caras? Puxa, não, eu que vou ser o ministro da economia. Não, eu que vou ser o ministro da educação porque eu entendo. Não, eu que vou ser o ministro dos direitos humanos. Não, você não tem capacidade para isso. Não, eu vou ser o ministro da educação. Não, mas você não sabe, você não terminou nem o ginásio ainda. Então, essas discussões que começam a acontecer no caminho para Jerusalém, Jesus percebe essas discussões entre esses caras, porque esses caras estão querendo tomar o poder junto com Jesus. Engraçado esse negócio, né? A gente quer tomar o poder para dar liberdade, mas daí quando a gente toma o poder, a gente quer aproveitar e tirar a nossa parte ali. Jesus, ele percebe isso e algumas vezes ele fala para o povo assim, para os discípulos, gente, entre vocês as coisas não funcionam desse jeito. Não é na base do poder, não é na base da força, não é na base da violência. Aí se você observar no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Jesus vai contar a parábola das 10 minas e as parábolas dos talentos. E ele vai falar sobre, olha, é o seguinte, o meu reino é um negócio diferente. Quando a gente fala de reino, quando a gente fala de poder, a gente não está falando sobre oprimir, sobre dominar, a gente está falando sobre administrar, a gente está falando sobre servir, a gente está falando sobre usar o que a gente tem para o bem do outro. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E Jesus então conta uma parábola que diz assim: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Jesus já está dando uma letra para esses caras, e está falando assim, galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês estão querendo resolver a vida de vocês estão querendo resolver os problemas de vocês estão achando que eu vou para Jerusalém e que de lá eu vou para Roma e que eu vou tomar todo o poder. Mas as coisas não vão acontecer assim. Existe um tempo que precisa acontecer entre eu morrer, ressuscitar e depois estabelecer o meu reino. Ele está dizendo para os seus discípulos, as coisas não vão ser tão fáceis como vocês estão pensando. Então, esse rei, Jesus, ele está montado num jumento, entrando em Jerusalém, sem nenhuma característica de um rei, sem nenhuma característica de poder. E aí tem a história que Lucas fala para a gente, que depois de dizer isso, Jesus foi adiante e subiu para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Olha, atenção aqui, Jesus não entra em Jerusalém sobre um jumentinho, porque essa era a única opção que ele tinha. Ele entra em Jerusalém num jumentinho porque ele decidiu. Foi intencional, ele falou, eu vou fazer esse negócio. Ele podia ter mandado pegar um cavalo branco, ele podia ter mandado pegar uma carruagem, uma limusine, um caminhão de guerra, ele podia ter descido de helicóptero, mas intencionalmente ele decidiu entrar num jumentinho. E aí ele diz, se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, diga-lhe, o Senhor precisa dele. Olha como que Jesus é sutil. Cara, ele está mandando seus discípulos pegar um jumento de alguém, um animal que pertence a alguém. Ele não combinou nada com o cara antes, ele não falou, olha, estou indo aí pegar um jumento, meus discípulos vão aí, você deixa. Não, vai lá e pega, e se ele perguntar, diz que o Senhor precisa dele. E Senhor, dentro dessa cultura, é o Senhor César, é o Quírios, é o Senhor que manda. Então o cara está desamarrando o jumento e fala assim, não, o Senhor precisa dele. O cara já olha e fala, peraí, então se o Senhor... Se o imperador, se o César está mandando, deixa quieto.
Olha a posição que Jesus está se colocando como Senhor, mas está mandando pegar um jumento. Você fala, o jumento é engraçado, né? Quando a gente fala assim, o pessoal fica rindo aí, mas aguenta aí. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Uma pergunta para vocês responderem aqui. Por que um jumentinho? Podem participar. Podem responder. Calma aí, estraga ainda não. O jumento é chucro. Ele nunca foi montado. Ele era bravo. Ok. O jumento era chucro, bravo. Você podia ser domado por Jesus. Foi domado naquele instante. Ok, muito bom. Quem mais? Por que um jumentinho, gente, ao invés de um cavalo branco? Ok. Mostrar humildade. Um líder servo. O que mais, gente? Por que um jumentinho ao invés de um cavalo branco? Interessante. Para falar ao povo, e o Haroldo está dizendo aqui como que Jesus poderia diferenciar o reino dele. Cara, o reino dele tem uma diferença. Não confundam o meu reino com o reino de César. Ok. Isso é uma boa lição. A gente tem hoje esse mesmo desafio, não tem? Nós, por si só, a gente tende sempre a viver nossa vida no exercício do poder, da opressão, da força. Infelizmente, eu tenho que dizer que muitas igrejas evangélicas, católicas, também igrejas no geral, também confundem esse negócio. Confundem o reino de Jesus com o reino tirano dos homens e agem de maneira tirana e opressora dentro das igrejas. Fala, Alaine. Ok, boa. A Alaine está dizendo que Jesus queria mostrar outros valores. Se as pessoas fossem se dobrar diante dele como rei, os valores eram outros. As pessoas deveriam reverenciá-lo de uma outra forma. Agora, tudo isso que vocês falaram tem sentido. Mas o Charles quis estragar a brincadeira no começo aqui. Eu falei para ele: segura a onda aí, rapaz. Usei o poder que eu tenho de pastor aqui e falei: ó, não estraga a brincadeira logo no início, não. 500 anos antes, tinha uma profecia do profeta Zacarias, que já dizia o seguinte: alegre-se muito, ó cidade de Sião, ou Jerusalém, fique alegre, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumento. 500 anos antes, Deus já tinha dito para o povo de Israel o seguinte: gente, o rei que vocês tanto esperam para resolver a vida de vocês, onde vocês vão colocar a sua esperança, ele vem, ele virá, ele chegará até vocês e vai transformar a vida de vocês, mas não é através dos exércitos, não é montado em cavalos brancos, ele vem montado de maneira humilde num jumentinho, mas ele vem justo e vitorioso. Vocês percebem um paradoxo aqui? Ele vem humilde, mas vitorioso. Ele vem humilde, mas ousado. Ele vem humilde, mas poderoso. O que Jesus está querendo dizer acerca de si mesmo quando ele entra na cidade montado num jumento? Quais são as coisas que ele diz sobre si mesmo com essa atitude? Que mais? Vamos continuar nossa conversa. O que Jesus está querendo dizer sobre si, sobre quem ele é? Vocês não estão acostumados, né? Vocês estão acostumados a vir aqui e ficar 1 hora me ouvindo falar, né? Aí quando eu pergunto, todo mundo trava.
Ele é o Salvador. Ele é o Rei. Isso que o Tiago falou é muito legal. Porque os judeus que estão vendo aquela cena, eles conhecem a profecia de Zacarias. Eles lembram que o profeta Zacarias disse há 500 anos que o rei deles viria montado no jumento. E Jesus meio que está cumprindo a profecia e quase que dizendo assim: e aí? Vocês estão sacando? Captou? E aí, Rolando Lero está lá. Captei a vossa mensagem, amado guru. Percebe a mensagem que Jesus está dizendo? Eu sou aquele de quem Deus disse a vocês que viria e colocaria ordem na vida de vocês. E Jesus segue o cortejo, e aí a multidão canta algo que legitima o seu reinado. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, olha como é que Lucas é um cara detalhista. Ele está dizendo quando Jesus está perto da descida do Monte das Oliveiras. O cara que está querendo contar uma história, ele não coloca, uma história fictícia, ele não coloca detalhes assim. Quando Jesus está perto do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus nas alturas. Jesus está chamando para si uma profecia de 500 anos atrás, mas para quem está andando próximo de Jesus ali, e tem consciência de quem Ele é, o coração deles é remetido a um outro texto, Salmo 118. Por que eu estou trazendo essas informações para vocês? A gente vai chegar num fim aqui, vai servir algo para você. Mas você precisa entender como é que Deus trabalha na nossa vida como humanidade. E que Deus não faz as coisas assim do nada. Pá! Ele vai construindo e Ele vai mostrando para a gente, já nos dizendo, desde muito antes de nós termos consciência, o que Ele tem a nos dizer. Ele vem nos chamando há muito tempo. E a gente viu uma profecia de 500 anos atrás. Mas agora você tem uma multidão cantando um salmo de 1000 anos antes, que é o Salmo 118, que fala justamente essa frase. Ele fala: este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos. Ou seja, é um dia específico, não é uma era. Esse é o dia que Deus fez algo por nós. Salva-nos, Senhor. No Evangelho de Lucas, ele não fala a palavra Hosana, porque a palavra Hosana é uma expressão hebraica para salva-nos. Por que Lucas não fala Hosana? Porque Lucas não está escrevendo para judeus, Lucas está escrevendo para gregos. Então, para os gregos, isso não importa o que é uma palavra judaica. Mas quando você lê o Evangelho de Mateus, Mateus coloca Hosana. Por quê? Porque o público de Mateus são judeus, e os judeus estão vendo Hosana. O judeu sabe o que é Hosana. Hosana quer dizer: salva-nos, Senhor. Nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quantos de vocês têm feito essa oração nos últimos meses da sua vida? Nos salva, nos ajuda. A gente está numa fria, me dá sentido para a vida, me ajuda a perceber onde que eu estou errando. Quantos de nós aqui temos questionado sobre a nossa existência, por exemplo? Quantos de nós temos olhado para as dificuldades da nossa vida e a gente tem pensado assim: quando é que eu vou conseguir ver a luz no fim desse túnel? Agora, a multidão está cantando isso para Jesus. Olha que absurdo, a multidão está olhando para um cara montado num jumentinho e está dizendo: Hosana, salva-nos, salva-nos, Rei, salva-nos. Você que está montado no jumentinho, você que é humilde, mas é poderoso. Para vocês, o que a multidão está dizendo sobre Jesus? Qual que é a expectativa deles? Quando eles falam isso para Jesus, quando eles gritam isso. Eu acredito que a expectativa da multidão na época, vendo tudo aquilo, talvez não fosse de que ele ia, desse período temporal que você falou, que ele levaria para ele voltar. Mas talvez a expectativa dele fosse: agora
Ok. Imediato. Matou. Eles tinham uma expectativa de que Jesus, na manhã seguinte, ia resolver todos os problemas. Igualzinho a nós. Não é? A gente busca Deus muitas vezes e a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. E a gente se esquece que Deus trabalha através de processos na nossa vida. Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos conduzindo. Por isso que você precisa perseverar, meu irmão. Porque a vida é longa, certo? Hoje está difícil o negócio, mas persevera que daqui 5 anos, daqui 10 anos, as coisas vão estar diferentes. Mas você só vai ver essa diferença se você perseverar. Se você desistir desse negócio, você não vai conseguir ver o que Deus estava fazendo na sua vida. A nossa própria história, os nossos próprios problemas, os nossos desencontros, deixa eu dizer um negócio para você. Isso é parte do que Deus está fazendo em você. É parte da redenção de Deus na sua vida. Parte do que você tem vivido é o processo de Deus na sua vida. Eu sei que dá vontade da gente tomar as rédeas da nossa vida. Oi, Suzana? Tem água lá? Não, eu não quero não, estou bem, obrigado. Valeu, Suzana. Aquilo que você está vivenciando hoje pode ser uma coisa muito difícil. Qual que é a postura que você deve tomar? Você não deve abrir mão primeiro dos princípios de Deus diante dessa situação. Não negocie valores, mesmo que isso te leve a um prejuízo. Lembra, o teu rei não é aquele que saca a espada e resolve a situação do jeito mais fácil. O teu rei é aquele que persevera confiando no Senhor. Tem um filme no Netflix chamado Redenção. Alguém já assistiu esse filme? Assista esse filme, Redenção. Esse filme mostra exatamente esse dilema. E a pergunta que o protagonista do filme faz no final, porque esse é um cara que ele é transformado por Deus, e aí ele sai dos Estados Unidos e vai trabalhar no Sudão com crianças que são sequestradas e tal, constrói uma creche. Só que no meio desse processo ele começa a se meter com o combate à guerrilha. E aí ele vira mais uma espécie de Rambo, lá, onde ele joga as metralhadoras para as costas e sai pro pau, matar os caras e resgatar as crianças. Ok, a pergunta que ele faz no final do filme, quando o próprio personagem real, ele dá uma entrevista, ele diz assim: se o seu filho fosse sequestrado de casa, e eu dissesse para você, eu vou trazer o seu filho de volta, você se importaria com a maneira com a qual eu fizesse isso? E essa é uma pergunta que realmente mexe com a gente. E revela o tipo de cosmovisão que a gente tem. Fala a verdade, o seu filho foi sequestrado, que no Sudão as crianças são sequestradas para fazer parte da própria guerrilha. Né? O seu filho está longe de casa, você não sabe, você não tem ideia de onde ele está, mas tem um cara que disse assim: olha, eu vou trazer o seu filho, mas não me pergunte como, porque os meios que ele vai usar podem variar. Você vai dizer o quê? Não, olha, traz o meu filho, mas ó, se tiver que matar alguém, não. Traz o meu filho, mas ó, se você tiver que fazer alguma coisa errada, não. Você vai falar isso? Isso talvez revele que tipo de rei a gente segue. Que tipo de rei a gente segue. A gente gostaria muito que Deus resolvesse, iluminasse todos os nossos problemas de uma hora para outra. Mas a gente precisa aprender a olhar para Deus e confiar nele com um pouco mais de paciência e confiança, perseverança. A gente vive uma época em que o Deus miojo, sabe o que é o Deus miojo? O Deus instantâneo é pregado nas comunidades cristãs. Pode ficar aqui com a Alice, viu, Luiz? Não precisa ir para lá, não. Deixa ela chorar aí, deixa ela falar aí, ela está conversando, não tem problema, não. Você já sentiu essa urgência e percebeu que Deus não correspondeu à sua urgência em algum momento da vida?
Você estava vivendo um momento e você queria que ele resolvesse as coisas de uma hora para outra, e você começou a ficar impaciente, e de repente você começou a tomar outros meios para resolver. Eu vejo gente se metendo em confusão, porque acha que está ficando para titio, para titia, e aí começa a resolver o problema do seu jeito. Como que resolve o problema do seu jeito? Estou disponível, quem vier leva. Aí é só encrenca. Aí é só encrenca. É gente que está com um problema financeiro e para resolver os problemas sai fazendo empréstimo, estourando limite, e de repente resolve um problema e cria um outro maior. É gente que quer que Deus faça alguma coisa na vida dos filhos, mas não conseguem parar para dedicar a vida aos filhos. Aí começam a terceirizar a educação dos filhos, começam a comprar os filhos com os presentes, com as viagens, com os mimos. Jesus é o tipo de rei que não está apressado. Você precisa entender disso. Mesmo porque se ele tivesse pressa, ele entrava galopando num cavalo branco e não num jumentinho. Jesus é o tipo de rei que tem sobre si o controle da história e das nossas vidas. Você precisa confiar nisso. Ponto. Mesmo que você não sinta. Mesmo que isso não queime dentro de você. Às vezes eu fico olhando algumas maneiras de ser igreja, as pessoas falam, venham, tragam sua vida aqui no altar, e a sua dor vai sumir, o seu problema vai ser resolvido. Olha, não é errado nós confiarmos que Jesus pode fazer. Eu tenho orado por pessoas constantemente, pessoas enfermas, pessoas que estão doentes, e tenho pedido, Jesus, cura agora essa pessoa. Eu creio, alguns acham que não, mas eu creio que Jesus pode curar pessoas instantaneamente. Ele pode resolver problemas instantaneamente, mas eu não posso achar que ele vai e que ele tem que fazer isso. Essa é a grande diferença. Porque você começa a seguir Jesus como um rei, mas quando você vê ele num jumento, andando devagarzinho, você fala, não, Jesus, vai logo, resolve esse negócio logo. E ele está dizendo, não, aguenta aí, que eu não sou César, eu sou Jesus, eu sou o rei da história, eu sou o autor da história. Vocês são apenas personagens dessa história. Eu estou escrevendo a história, e confia em mim, que a história que eu estou escrevendo na sua vida, através de você, é uma história que no final vai dar tudo certo. Mas para de querer adiantar os capítulos. Deixa eu construir o drama na sua vida e mostrar para você o quanto que eu te amo. Porque um dia, quando eu e você estivermos diante do rei da história, nós vamos olhar para a nossa história e vamos dizer como Deus foi sábio, como Deus foi bom na maneira como Ele conduziu a minha vida. Quão sábio foi Deus naquele momento de dificuldade, não ter me tirado de lá, mas ter me deixado e me sustentado pelo vale da sombra da morte. O quão sábio foi Deus quando naquela época da minha vida, onde eu parecia estar sem esperança e sem sonhos, e Deus, apesar de não renovar os meus sonhos, mas Ele me fortaleceu para eu continuar seguindo. A gente vai criando uma espiritualidade disfuncional e doente quando a gente começa a lidar com Deus, usando Deus para resolver os nossos problemas. Deus não foi feito para servir você. Eu e você servimos a Ele e rendemos a nossa vida a Ele para que Ele nos use. Ponto. Ao longo da história, homens e mulheres têm sido usados por Deus e eles têm morrido. Eles têm sido queimados. Você pensa, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Na Nigéria, tem havido um massacre de cristãos nos últimos 5 anos, muito maior do que de qualquer outra raça, ou etnia, ou grupo, ou classe social no mundo. Mas você não vê isso noticiado na mídia. O cara que é discípulo de Jesus, fique tranquilo, meu irmão, vai chegar em algum momento que você vai ser posto numa bifurcação. E você vai ter que decidir qual o rei que você segue. Ontem eu estava conversando com um grupo de amigos e estava dizendo, nós estamos sim, caminhando para uma era pós-cristã no Brasil.
E essa era pós-cristã está aqui, batendo a porta, 10, 15 anos, 20 anos. Os valores cristãos não são mais a maioria. Os valores cristãos não estão mais em toda a sociedade. Hoje você é bondoso, mas não porque você é cristão. Você é bondoso porque você é engajado, porque você é da nova geração. Quando eu era mais jovem, quem era bondoso, quem era gente boa, quem era simpático, quem era trabalhador, era alguém que tinha valores cristãos. Hoje não. Jesus está começando Deus está começando a sumir do mapa da história do Brasil. Não que ele está deixando de existir, mas ele está começando a ser mais ignorado pela nossa nação. E você e eu, em algum momento vamos ter que decidir se a gente vai continuar firme nesse negócio e confiando nele, ou se a gente vai dizer, pensando bem, eu acho que eu vou seguir o rei desse mundo contemporâneo. Bem, quero terminar com uma indignação desses caras que estavam lá no meio da multidão, os fariseus. Os fariseus eram os religiosos, e quando eles ouvem a multidão dizendo, Jesus nos salva, esses caras olham para Jesus e falam, Jesus, repreende esses caras, porque esses caras estão te chamando de Messias. Esses caras estão falando que você, Jesus, é aquele que vai vir e vai colocar ordem na história, é aquele que vai responder as nossas questões. Mas como que Jesus ia repreender os caras? Em 1974, Elvis Presley estava fazendo um show num estádio, não lembro em qual cidade. E ele parou no meio do show, e no meio de onde tinha as cadeiras, os lugares mais VIPs ali, tinha uma faixa que ele não conseguia ler o que estava escrito. Então ele parou o show e olhou para aquela faixa, deixa eu ver o que está escrito aí, vocês podem até procurar isso no YouTube, é bem interessante. E aí estava escrito assim, Elvis, você é o rei. E era um grupo de mulheres que estavam ali, né, fazendo essa homenagem para ele. E ele parou assim, olha e falou assim, puxa gente, olha, muito bonito isso, viu, que vocês escreveram, valeu, tenho um carinho enorme por vocês, mas eu não posso me deixar pegar por essa armadilha. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O rei é Jesus, tá bom? Só para vocês saberem. E esse é um cara que olhou e falou, eu não sou esse rei. O rei é Jesus. Os fariseus estão olhando para Jesus, e a multidão está dizendo, Jesus, você é o rei. E os fariseus estão dizendo, para Jesus, não assume isso. E Jesus diz o que para eles? Gente, se eles se calarem, as pedras clamarão. E aí quando você vê esse texto, você pensa, puxa, quer dizer então que as pedras vão clamar que Jesus é o rei, que Jesus é o Senhor. Quando uma vez eu estive em Lima, no Peru, e se você já foi na cidade de Lima, ao redor da cidade de Lima, não tem vegetação, é pedra. Parece que você está em Marte, ou na Lua, melhor, parece que está na Lua. Né? É muito seco o clima ali, então não tem vegetação, não tem verde, não tem cor, não tem nada. E aí as pedras enormes são pintadas muitas vezes, feito propaganda, e lá tem algumas pedras que estão lá, Jesus é o rei, Jesus salva. E aí a tendência é eu pensar, tá vendo, olha o que Jesus disse? As pedras vão clamar. Mas não tem a ver com isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se eles pararem de reconhecer que eu sou esse rei, 50 anos depois dessa época, Tito, imperador romano, sitiou Jerusalém por 50 dias, não deixou ninguém entrar, ninguém sair. Quando todo mundo estava cansado de resistir ou de lutar, eles entraram e devastaram a cidade, queimaram o templo, derrubaram os muros, e é lá onde não ficou pedra sobre pedra. E o que Jesus está dizendo, se esse pessoal que está me clamando como rei, se eles se calarem, daqui 50 anos vocês vão clamar, vocês vão reconhecer. Olha o que Jesus fala sobre Jerusalém, quando ele está olhando para a cidade do alto do monte, está dizendo, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade
que Deus lhe deu. Jesus está dizendo, eu estou te falando há anos. Eu estou te convidando há anos para você render a sua vida a mim. Mas como Jerusalém, você está com o coração duro. Você não está reconhecendo que o rei veio até você e te estendeu a mão. E isso acontece conosco aqui ao longo da nossa caminhada. Há quantos anos você está ouvindo o rei vindo até você? Tem uma música do Lenny Kravitz, cantou ontem no Lollapalooza. Lollapalooza? Palooza é feio demais falar Palooza, né? Palooza. Believe. E ele fala, o Filho de Deus está te oferecendo na sua cara graça eterna. E se você quiser, você precisa crer. Depois procura. Believe, Lenny Kravitz. O Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. Deus está te convidando para caminhar com Ele, para ganhar uma nova cosmovisão de vida em todas as áreas da sua vida, nas suas áreas das relações afetivas, na maneira como você trabalha, na maneira como você lida com o dinheiro, na maneira como você cria os seus filhos, na maneira como você lida com os seus amigos, na maneira como você cultiva a sua sexualidade. Você é aquele que se rende a esse rei? Ou você se rebela contra ele e diz, não, eu vou fazer do meu jeito? Jesus nunca vai pegar você pelo colarinho. Jesus não, esse negócio que Deus me pegou aqui e me obrigou, isso não existe. Deus, Ele é Pai, Ele sabe nos corrigir, mas Deus nunca nos obriga a fazer nada. Ele nos convence, Ele nos repreende. A pergunta é, você está atento? Você está ouvindo? Porque talvez você está olhando um rei montado num jumento, que morreu, e que não disse uma palavra no seu julgamento, e você está dizendo, puxa, esse cara não tem como fazer nada por mim. E você talvez esteja esperando que ele venha, cheio de glória, e fala, pode deixar meu filho, agora é comigo. Essa entrada de Jesus em Jerusalém mostra para nós que tipo de rei ele é. E tem que ensinar para a gente que se nós queremos seguir a Jesus, é a esse tipo de rei que nós vamos seguir. Um rei que na batalha mais pesada da história, se colocou entre nós e Deus, e morreu pelos nossos pecados, morreu a nossa morte. Ele aguentou sobre si toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus sobre a humanidade. E nos ofereceu o perdão. E ele ressuscitou. E ele disse para os seus discípulos, vão e digam que existe um novo rei. Que eles se rendam a mim. Eu vou voltar. E quando ele volta, o Apocalipse diz que ele já não volta mais montado num jumentinho. Apocalipse 19 diz que ele volta num cavalo branco, com uma espada saindo da sua boca, com os olhos de fogo, com um manto vermelho nas costas e uma tatuagem na coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando você olha um cara vindo num jumentinho, você fica de boa, você deixa passar. Mas quando você vê um cara desse que eu falei, vindo na sua direção, o que você faz? Ou você corre e fala, corre meu, porque o negócio vai pegar. Ou você, por favor, tenha misericórdia de mim. E se você se render a Ele, nesse dia Ele vai chegar diante de você, no cavalo branco dele. E Ele vai te dar a mão e falar, filho, vem, eu já redimi você. Se levanta. Vamos assistir esse vídeo. A Bíblia diz, o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado.
Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Quem é o rei que você tem seguido e colocado nele a sua esperança? Você pode dizer para mim nessa manhã: não, é Jesus, ele é o meu rei. Mas eu ia te dizer, olha para a sua vida, olha para as suas escolhas, olha para a mentalidade com a qual você tem lidado com a vida. E isso sim vai mostrar se você está seguindo a Jesus. Jesus é um rei que nos chama para segui-lo literalmente. Ele nos chama para imitá-lo. Imitá-lo. Na sua ousadia, mas também na sua humildade. Na sua perseverança, mas também na sua sabedoria. Quem é o rei que você tem seguido e colocado nele a sua esperança? O dinheiro? Você está fazendo tudo pelo dinheiro, porque você acha que o dinheiro vai colocar a ordem na sua vida? Talvez você está escravo afetivo de alguém. Talvez você está escravo de alguém que você quer a todo custo, mas essa pessoa não te quer. E você fica achando que só se você tiver essa pessoa que você vai ser feliz. Talvez você está escravo do seu corpo.
Porque você acha que o dia que você tiver o corpo perfeito, você então vai ganhar sentido para a vida. Talvez você está escravo do status. Você quer fazer de tudo para galgar os mais altos degraus da vida. Porque você acha que é isso que vai fazer de você alguém. Talvez você está trabalhando tanto agora porque você está dizendo: eu preciso me preparar, porque quando eu tiver mais velho eu quero ficar de boa. Quem é o rei que você tem seguido? Quem é aquele que tem influência total sobre a sua vida? São os ídolos do nosso mundo, que eu falei agora alguns deles. São os valores da nossa sociedade contemporânea. Ou você de fato tem olhado para esse cara que dizia ser Deus encarnado, Filho de Deus, e você tem escutado as palavras dele, mas não só isso, você tem rendido a ele a esperança da sua vida, e você tem dito: Jesus, olha, eu não sou perfeito, eu ainda estou aprendendo muita coisa, mas uma coisa eu sei: eu quero te seguir, eu quero aprender contigo. Jesus é aquele rei amoroso que está estendendo a mão para você hoje, dizendo: eu sei quem você é, eu sei das coisas que você tem feito, inclusive, mas o meu convite ainda é para você. Vem seguir a mim, para você ver o que eu posso fazer na sua vida. Mas Jesus, você está montado no jumentinho, você não está com aquela bola toda. Vem, e você vai se surpreender. Mas Jesus, você fala para a gente amar um ao outro, para a gente perdoar, eu não posso. Vem, confia em mim. Mas Jesus, você diz para eu abrir mão da minha vida por causa de você. Ok, vem, confia em mim, eu vou te mostrar a verdadeira vida, onde que ela está. Pense nesta manhã. Quem é o rei que você tem seguido? Colocado a sua esperança. Vamos orar. Jesus amado, nosso Salvador, Redentor, mas principalmente nosso Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas, que é o dono da história, mas que se fez homem, de maneira humilde, foi até a cruz e se rendeu em nosso lugar. Jesus, nós temos muito que aprender contigo, mas eu posso te agradecer, Jesus, porque o Senhor não pediu que nós aprendêssemos primeiro, antes de nos aceitar. O Senhor nos aceitou primeiro, e agora o Senhor está nos ensinando. Sonda o nosso coração e mente nessa manhã. Ilumina os cantos escuros da nossa alma. E se o Senhor encontrar coisas ali dentro que tem conflitado, que tem lutado e resistido ao teu senhorio, ao teu reinado, nos livra disso, Jesus. Vai fazendo do nosso coração um lugar aberto para o teu reinado, para a tua autoridade, mas também para o teu poder, para o teu amor, para a tua misericórdia. Jesus, nessa manhã que nós estamos aqui reunidos diante de Ti, faz algo que nos leve um passo mais adiante na Tua direção, Senhor. Que o Senhor alcance aqueles que estão enfermos, doentes, enfrentando doenças
terríveis, Senhor, gente da nossa comunidade que tem sentido dores o tempo todo e não conseguem resolver. Senhor, alcança nesse momento essas pessoas. Alcança aqueles que têm lutado com doenças emocionais, a depressão, a ansiedade. Jesus, boa parte disso é porque a gente não tem colocado a nossa esperança no Senhor. E nós ficamos reféns da ansiedade. Nos cura, nos liberta disso, Senhor. Mas também, nessa manhã, destrona do nosso coração a nós mesmos como reis de nossa vida. E nos ajuda a nos submeter ao Senhor, para a gente construir a vida que o Senhor nos deu nos teus princípios até a eternidade. Jesus, faz a tua vontade em nós. E aqueles que ainda estão resistentes ao Senhor ou em dúvidas nessa manhã, eu sei que o Senhor sabe exatamente como convencê-los. Muito obrigado por essa igreja, por esses irmãos e amigos que aqui estão. Que a tua bênção os alcance e que a gente se encontre no teu reino um dia, depois dessa jornada. É isso que nós oramos.